Declaro aberta a 38ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste dia 1º de dezembro de 2022. Saúdo os eminentes ministros, não só os que estão aqui presencialmente, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, também o ministro Dias Toffoli, que está no telepresencial. Saúde, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos presentes, e em especial os estudantes de Direito da Universidade Anhanguera de Taboão da Serra, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos e que tenham proveito com a nossa sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 30 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h32, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se alguma complementação ou retificação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 1.276.977, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, em que recorrentes o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e Vanderlei Martins de Medeiros, e recorridos os mesmos. Esse recurso extraordinário diz com o tema 1102 da repercussão geral, há 10.417 casos sobrestados e ele pertine às ODS 10, redução das desigualdades, e ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. O julgamento começou no plenário virtual. O eminente relator, ministro Marco Aurélio, votou no sentido de negar-lhe provimento e propor a fixação de uma tese, que aqui consta lançada, e observado o decidido por esta Corte na ADI 5399, diante do pedido de destaque que foi apresentado na sessão virtual pelo ministro Nunes Marques, o julgamento reiniciou aqui no plenário presencial com o cômputo do voto do eminente relator, e ontem tivemos o voto do ministro destacante, do ministro Nunes Marques. Suspendemos a sessão para a continuidade do julgamento nesta data. O eminente ministro André Mendonça não vota porque é sucessor do ministro Marco Aurélio nesta casa. Então eu passo a acolher o voto do ministro Alexandre de Moraes. Em conclusão, presidente, me parece que negar a opção pela regra definitiva, tornando a norma transitória obrigatória aos que se filiaram ao regime geral de previdência social antes de 99, além de desconsiderar todo o histórico contributivo do segurado, o que já fere a própria ideia de aposentadoria, além de desconsiderar esse histórico contributivo do segurado, em detrimento, em prejuízo do próprio segurado, causa-lhe prejuízo grave, em frontal colisão com a própria finalidade da norma transitória, que foi justamente a preservação dos valores dos benefícios previdenciários.
ao aplicar a norma transitória para todos, nós teríamos ainda mais uma desigualdade. Aqueles que ganham mais, aqueles que passaram a, com o tempo, contribuir mais porque ganharam mais, esses vão ser beneficiados. Os que mais necessitam, com o tempo passaram a ganhar menos em virtude da menor escolaridade, esses vão ter quase 30% dos seus benefícios suprimidos. A própria regra de transição favorece quem já é mais favorecido. Então, não me parece que ao não permitirmos que esse segurado prejudicado possa optar pela regra definitiva, não me parece que estejamos de acordo com os ditames constitucionais, a determinação do artigo 3º, um dos objetivos da República, diminuir as desigualdades e o próprio princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, presidente, o segurado, assim, presidente, eu indico na tese, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. E no caso concreto, o segurado filiou-se ao Regime Geral de Previdência Social em 76, requereu o benefício da sua aposentadoria em 2003, sob a vigência do artigo 29, já citado, e antes da Emenda Constitucional 103. O benefício da sua aposentadoria inicialmente foi calculado segundo a regra transitória, resultou num valor de R$ 1.493. Se for aplicado o cálculo da regra definitiva do artigo 29, seus proventos passarão a 1.823, ou seja, mostra que houve efetivo prejuízo a esse segurado. Em virtude disso, no caso concreto, nego o provimento ao recurso extraordinário. Obrigado, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes e colho o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado. Ressalto, ademais, senhora presidente, eminentes pares, que o artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, determina que todos os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão no cálculo dos benefícios. Demonstra-se assim que a utilização de todos os salários de contribuição na regra definitiva representa com efeito a observância do regime contributivo que caracteriza o regime geral de previdência social, tal como desenhado na Constituição da República. Por isso, senhora presidente, de forma breve, a declaração de voto é mais extensa. Eu reitero o voto que proferi, entendendo que deve ser aplicada aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99, a regra definitiva, nos termos do artigo 29, inciso 1º e 2º, da Lei 8.2.13 de 91, na apuração do salário e benefício, quando esta for mais favorável que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99. O que restou agora didaticamente esmiuçado no lúcido voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Aliás, a tese no teor proposto pelo ministro Alexandre de Moraes dá uma ancoragem constitucional à matéria. Eu apenas observo isso porque, por ocasião da repercussão geral, eu houvera votado para reconhecer a repercussão geral, mas entender que o desate desse tema era infraconstitucional. Fiquei vencido. Portanto, creio que o eminente ministro Alexandre de Moraes, em meu modo de ver, vai numa direção bastante adequada ao formular uma tese
que é coerente com a tese em relação à qual eu já houvera me posto de acordo da relatoria originária, mas a eleva a um patamar de índole constitucional, fazendo jus ao reconhecimento de questão constitucional com repercussão geral. Por isso, senhora presidente, mantenha o voto, e assim é como voto, pelo desprovimento do recurso ordinário, e desde logo estou de acordo com a tese, já estava de acordo com a tese do voto originário, e também aqui subscrevo o teor da tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, e é como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Colho agora o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. É claro que eu, como qualquer pessoa normal e de bom coração, gostaria de ser o mais generoso possível com todos os segurados do INSS, por certo. Mas nós temos também outras considerações importantes que envolvem desde responsabilidade fiscal até a minimização da litigiosidade, desde que não haja uma inconstitucionalidade. Porque se houvesse uma inconstitucionalidade, eu evidentemente a pronunciaria independentemente do custo fiscal. Mas eu não acho que haja uma inconstitucionalidade numa opção que eu considero perfeitamente legítima de nós não voltarmos no tempo para discussões pré-1994, presidente. Portanto, por essas razões que eu procurei sinteticamente abreviar, eu tenho um voto mais longo, eu estou dando provimento ao recurso para restabelecer a decisão de origem, que era uma decisão de improcedência do pedido. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Vossa Excelência, ainda que com uma fundamentação, num certo sentido, digamos, até mais aprofundada, segue na mesma linha do voto. O meu dispositivo é o mesmo da posição do ministro Cássio Nunes Marques. É do ministro Nunes Marques, né, que Sua Excelência também dá provimento, votou no sentido do provimento do recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Luiz Fux, como vota Vossa Excelência? Primeiramente, queria saudar Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, nossa presidente, os dois representantes do Ministério Público, os titulares, saudar os colegas na pessoa da ministra Carmen Lúcia e do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e também dos advogados que brilhantemente ocuparam essa tribuna. Senhor presidente, no meu modo de ver, mais inquietante para o povo que é destratado da jurisdição é a incoerência do que o juiz não saber direito. Então, mantendo a coerência, que acho algo importante, o ministro Fachin citou realmente um dos trechos do artigo. A jurisprudência deve ser estável, mas ali está escrito coerente e íntegra, para que não haja uma jurisprudência lotérica. Na oportunidade plenária virtual, eu também dei provimento ao recurso do INSS. Eu destaquei também que esse artigo da Lei 9876 foi afirmado pelo plenário da Corte Constitucional há mais de 20 anos. Isso é uma questão de segurança jurídica. Por outro lado, a lei posterior ela modifica a lei anterior. Segundo aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na forma da nossa súmula 10, ao não fazer incidir a nova lei, ele se equiparou a uma declaração de inconstitucionalidade. E isso aqui foi bem destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, naquela oportunidade, eu destaquei vários aspectos, vou fazer junto ao voto do plenário virtual, e sem mais delongas, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso não deixou pedra sobre pedra, eu também estou aqui dando provimento ao recurso nos termos do voto do ministro Nunes Marques e a tese que eu até então também acompanho, salvo deliberação
diversa que é compatível com a Constituição Federal, a regra disposta no caput do artigo 3º da Lei 98.76/99. Com a devida vênia, eu entendo que essa lei não tem como ratio essêndi beneficiar o segurado, não. Ele tem um ratio essêndi proteger o Instituto Nacional, o INSS. Então, nenhuma interpretação teleológica eu me voltaria com essa ótica de defesa do segurado. Muito obrigada, ministro Luiz Fux. Colho agora o voto do ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhoras e senhores procuradoras e advogados que atuaram na tribuna, como sempre fazendo de maneira bastante rápida, reafirmando o voto que já proferira no plenário virtual, eu também, pedindo vênia ao eminente relator e aos que o acompanham, eu acompanho a divergência, senhora presidente, é como voto. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhora presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, meus cumprimentos especiais aos que fizeram uso da tribuna na tarde de ontem, senhores advogados aqui presentes e estudantes principalmente, senhores servidores. Senhora presidente, eu também tenho voto para ser juntado por escrito e, como Vossa Excelência anunciou desde o início, aqui se tem um julgamento que já tinha sido formulado, pelo menos na tomada de votos da maioria, eu também já tinha votado, estou ratificando, portanto, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de, com todas as vênias da divergência aqui inaugurada pelo ministro Nunes Marques e que foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, eu estou negando provimento ao recurso, seguindo, portanto, o voto do ministro relator, e em meu voto, senhora presidente, estou apresentando fundamentos tanto quanto ao artigo 10, o que na esteira do voto que se teve do ministro Marco Aurélio, relator, e também até do parecer da Procuradoria-Geral da República, o que se teve foi a interpretação da norma infraconstitucional e a sua aplicação. E neste caso aqui, em que agora enfatizado também pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo ministro Fachin, ao fazer menção ao que expôs aqui neste plenário o ministro Alexandre, aqui o que se teve foi que estamos examinando do ponto de vista constitucional, no sentido de não ter havido, da parte, portanto, do que foi exposto pelo relator na decisão do Superior Tribunal de Justiça, nenhuma agressão, nenhuma ofensa à Constituição. Eu estou, senhora presidente, ratificando, como disse, o voto que apresentei no plenário virtual, no sentido de acompanhar o relator pelo desprovimento do recurso e fazendo a juntada do voto escrito. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia, que acompanha o relator. Ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Senhor presidente, singelamente também eu vou reafirmar o voto que proferi no plenário virtual. Eu, de maneira muito singela e com base na jurisprudência desta Corte, especialmente aquela que foi desvendada a partir do RS 630-501 do Rio Grande do Sul, tendo como relatora a ministra Ellen Grace, de cujo julgamento surgiu a tese relativamente ao tema 334, que tem o seguinte enunciado: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria. Então, com base no que já decidimos no passado, inclusive formulando uma tese relativamente ao citado tema 334, senhora presidente, estou negando o provimento ao recurso extraordinário, porque se decidíssemos contrariamente a esta solução, estaríamos revisitando
a jurisprudência data vênia já firmada por este egrégio plenário. E com o voto do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Eu me manifestei claramente já no voto no sentido do provimento do recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade e prevalência da aplicação do artigo 3º em substituição à regra geral do artigo 29. É tão interessante essa sistemática, né? Eu penso, o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento, né? E com muita razão, essa sistemática de processos que estão no plenário virtual e por um pedido de destaque, nesse caso, inclusive, o julgamento com todos os votos, né, vem ao plenário presencial. Talvez se possa, de fato, né, naturalmente, aqueles que têm algum outro fundamento para trazer, como ocorreu com vários dos ministros que aqui enriqueceram ainda o debate com as suas posições. Mas eu, no caso, fico assim muito tranquila, porque proferir o meu voto, eu digo porque nós estamos numa situação de empate. O meu voto é que iria desempatar, né? Vai desempatar. Estamos com um placar de 5-5. E ainda depois do meu, tivemos 2 votos e depois o voto visto ainda do ministro Alexandre de Moraes. Esse debate enriquecedor poderia sim ter me feito mudar de posição, mas eu, ao contrário, com maior respeito, mais convicção ainda tenho, pedindo toda a vênia divergência no sentido do acerto à luz da Constituição, considerada quer a cláusula, a nossa súmula número 10, né, quer a cláusula da reserva, quer o tema de fundo, em que a prevalência da regra de transição que fez para atenuar a perda provocada pela alteração legislativa, no caso concreto, importou em maior prejuízo e a compreensão se fez pela aplicação STJ, né, da norma mais favorável. E aqui é interessante, porque a norma mais favorável pressupõe sempre a concomitância de 2 normas, né, diferentemente da condição mais benéfica que pressupõe normas sucessivas no tempo. Mas, de qualquer sorte, me parece que pelo menos se permitiu, com esse debate todo, mais de um ano depois, que as posições pudessem até eventualmente ser revistas ou, no caso, né, se reafirmassem. É o que eu faço agora, tem um extenso voto escrito, que eu vou juntar aos autos, mas que também não tem nenhum argumento ou fundamento novo que mereça cansar a todos, né, depois de todos os fundamentos aqui externados no sentido das 2 teses. Então, eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, segui a ordem, né, que foram proferidos, Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre de Moraes não propriamente divergiu, mas apresentou com uma nova formulação. Eu poderia Por favor, presidente. Apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 987-6, de 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Com relação à tese, alguma ponderação quanto à tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes? Mesmo os que divergiram com relação à tese em si,
Alguma ponderação? Então, aprovada a tese com a formulação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acórdão.